noite, no dia em que revelamos novos e surpreendentes factos sobre o negócio que está por detrás do crime, João Loureiro chegou a Portugal. O ex-presidente do Boa Vista aterrou às 3h30 da tarde no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, quase um mês depois de ter viajado a bordo de um Falcon da empresa Omni, carregado com 578 quilos de cocaína. João Loureiro apresentou-se aos jornalistas ao lado da família, emocionado e indisponível para dar mais explicações. Isto depois de ter sido apanhado em várias contradições sobre a viagem que o levou ao Brasil num jato privado, agora apreendido em Salvador da Bahia. Estou bem, cheguei bem. Evidentemente não vai ser aqui agora, neste momento e a esta hora, que vou estar a falar sobre o que se passou. Pretende fazê-lo? Evidentemente, no momento certo falo-ei, e se necessário junto das autoridades competentes. Estou muito feliz por chegar ao meu país, estou muito feliz por chegar na minha cidade. Também está emocionado? Estou muito cansado, praticamente não dormi de ontem para hoje, já venho há mais de 24 horas em viagem e peço-vos que me respeitem um bocadinho e a minha família. No momento certo direi tudo o que tiver a dizer. Como é que foram as últimas semanas? João Loureiro está no centro das atenções, mas não foi o único interveniente ativo no negócio que está por detrás do crime detectado em Salvador da Bahia. Falo-lhe da compra da empresa de aviação Omni, dona do jato apreendido. Foi João Loureiro quem intermediou o negócio e quem prestou assessoria jurídica aos dois brasileiros que querem comprar a Omni. Foi também o ex-presidente do Boa Vista que convidou o analista financeiro António Godinho para dar apoio à operação de 18 milhões de euros. Para ajudar a negociar a dívida à Parvaloran, foi ainda chamada a deputada do PS, Joana Lima. Nas reuniões de organização da nova empresa, que iria ser criada após a compra, participou também a ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do CEF como diretora de estratégia. Manuela Nisa Ribeiro estava de baixa e, por isso, o diretor-geral do CEF já lhe instaurou um processo disciplinar, hoje mesmo. Durante todo este período, estes portugueses trabalharam para dois brasileiros de 52 e 30 anos que estão a ser vigiados por tráfico de droga há já 2 anos. Quem fez o quê? Quem sabia o quê? São estas as perguntas que procuramos responder neste longo trabalho de investigação que conta com entrevistas exclusivas de quase todos os intervenientes. A começar pelo advogado de Rolos Magalhães, a quem o cliente pediu que, em seu nome, quebrasse o silêncio agora, para explicar ao 6 às 9 o aparentemente inexplicável. Desta mega apreensão de mais de meia tonelada de cocaína no aeroporto de Salvador da Bahia, há uma longa história de tráfico de droga e vários negócios dissimulados que serviram de disfarce à rede que lidera a Operação Transatlântica. Os reais tentáculos em Portugal ainda estão a ser investigados, mas há pormenores que começam a ficar cada vez mais claros. Os empresários brasileiros a quem João Loureiro prestou assessoria jurídica na potencial compra da Omni estão a ser investigados pela Polícia Judiciária por suspeitas de tráfico de droga desde 2019. A Polícia Judiciária seguiu o rastro de Rolos Magalhães e Ricardo Agostinho todas as vezes que ambos entraram e saíram do território português por via aérea. Por isso, a PJ soube que no dia 27 de janeiro, o Falcon 900 da Omni saiu deste aeródromo rumo a São Paulo e também sabia que levava apenas 2 passageiros a bordo. Mansur Heredia, o cidadão espanhol com ascendência argelina referenciado no sistema da Interpol por tráfico de droga, e João Loureiro. João Loureiro insiste que nada tem a ver com os 578 quilos de droga apreendidos no avião onde viajou 3 vezes e garante que vive o pior azar da sua vida. Mas foi ele o primeiro intermediário português na tentativa de compra da Omni, liderada por Rolos Magalhães e Ricardo Agostinho, desde julho do ano passado. Primeiro, João Loureiro vendeu-lhes a empresa que criou com o filho em 2019, a Arisó Preference, e esta passou a ser o veículo da operação financeira. Depois, apresentou Rolos e Ricardo aos donos da Omni na sede da empresa em Porto Salvo.
acabaria por ser também João Loureiro a redigir o contrato de promessa, assinado a 26 de agosto de 2020. Neste contrato, a que o 6/9 teve acesso, ficou claro qual seria a intervenção dos dois brasileiros de 52 e 30 anos na vida da maior empresa de aviação privada portuguesa, dali em diante. É verdade que estão dentro do dia-a-dia da empresa? Estão no dia-a-dia. No âmbito do processo de aquisição, havia uma cláusula que dizia que eles podiam ter acesso à parte comercial. Portanto, a ideia era eles potencializarem voos essencialmente do Brasil e, portanto, vieram com essa, digamos, dinâmica e tudo que tinha a ver com o incremento da atividade de voos, particularmente vindo do Brasil, eles tiveram alguma interferência. De setembro até ao final do ano passado, Ricardo Agostinho, que com apenas 30 anos reclama em currículo ter gerido 57 aeroportos na empresa brasileira de infraestruturas, passou a dispor de um escritório nesta sede da Omni. Confirma-me que Ricardo Agostinho e Rolos Magalhães já estavam no dia-a-dia da empresa, por assim dizer. Nomeadamente o Ricardo, também o Rolos Magalhães, mas o Ricardo sempre estaria diariamente na empresa. Porquê que Rolos Magalhães e Ricardo Agostinho tinham tanto interesse em comprar uma empresa como a Omni? Eu penso que o racional expresso no business plan, no plano de negócios, tinha a ver com uma oportunidade que existia na aviação privada, em função pós-pandemia, em função da pandemia, de uma maior democratização, digamos assim, dos jatos privados. Não sabe de onde é que veio esse interesse? Não, senhora. Eu conheci-os pela primeira vez em julho do ano passado, quando foi pedida uma reunião e houve uma série de reuniões a partir daí. Foi todo o processo. Este processo teve reuniões, depois então é que se fez o contrato de promessa. Portanto, seguiu o percurso normal de uma transação deste tipo. O Rolos Magalhães tem alguma ligação ao mundo da aviação ou era um primeiro negócio nesta área? Creio que não tinha ligação, qualquer ligação executiva, mas não está no currículo. Então a ideia de base de ir ao mundo da aviação partiu de quem? Partiu de João Loureiro? Não sei de quem é que partiu, Sandra. Penso que partiu dos sócios da Aristo Preference. Mas sabe que João Loureiro é que é o fundador da Aristo Preference, que depois vendeu as suas cotas a Ricardo Agostinho e a Rolos Magalhães. Por isso lhe pergunto, a ideia de base parte dos dois investidores brasileiros ou parte de João Loureiro? Passou sempre, daquilo que me apercebi, por dois sócios brasileiros. Penso que o João apoiou na procura da empresa que pudesse ser adquirida, ou enfim, penso que facilitou esse contacto e trouxe essa possibilidade de negócio, mas penso que a ideia seria dos sócios brasileiros, certamente. António Godinho é gestor e analista financeiro. Também foi convidado a viajar no já chamado voo da droga, mas recusou. Foi ele que pôs o Cajuda e Bruno de Carvalho em contacto com João Loureiro, quando os dois empresários de futebol ficaram retidos no Brasil e precisaram de uma solução para regressar a Portugal. Confirma que foi convidado por João Loureiro para fazer a due diligence e portanto, a análise financeira das contas da Omni no processo de venda à Aristo Preference? Sim, confirmo, Sandra. Efetivamente, no último verão, o João Loureiro fez-me essa abordagem, explicar-me que estava a intermediar juntamente com dois investidores brasileiros. Havia uma sociedade que era a Aristo Preference, que ia otorgar um contrato de promessa de compra e venda, e faltava a componente financeira, da análise financeira das contas, no caso da Omni, e foi esse o meu. Eu aceitei esse trabalho, apesar de nunca ter feito nada na área da aviação, mas fiz, e penso que fiz um bom trabalho, e foi essa a minha função de validação. Ao mesmo tempo, fez também um trabalho conjunto de planificação, ou um plano de negócios, melhor dito, e esse business plan foi também usado para apresentar à par da
permitisse a retirada dos avalos dos donos, dos senhores comandantes, para se efetivar o negócio de venda da Omni a Aristocrata. A venda da Omni aos 2 brasileiros ficou dependente de uma negociação com o Parvalorem, que até hoje detém um crédito de 17 milhões de euros, relativos a aeronaves compradas pela empresa com o financiamento do falido BPM. A dívida transitou para a Parvalorem e é garantida pelos patrimónios pessoais dos 2 comandantes que são, ainda hoje, os donos da Omni. Já conhecia estes investidores brasileiros, Rolos Magalhães e Ricardo Agostinho, antes de João Loureiro lhes ter apresentado? Não, de todo. Não conhecia. Então, consegue precisar-me em que data é que conheceu ambos, Ricardo Agostinho e Rolos Magalhães? Penso que foi no verão, terá sido no verão, não sei exatamente, confesso que não andei à procura. Desde que João Loureiro o apresentou a Rolos e Ricardo, António Godinho passou a participar em várias reuniões. Numa delas, considerada das mais importantes, esteve com a deputada do Partido Socialista, Joana Lima. Precisava de ajuda de alguém para intermediar o que quer que fosse com a Parvalorem? Não precisava. Por isso lhe pergunto, não achou inusitada a presença de uma deputada nessa reunião? São diferentes culturas e se calhar a cultura brasileira tem uma forma de abordar, enfim, estas instituições financeiras, se calhar de outra forma. Mas, aliás, a nossa reunião foi com os técnicos, basicamente nem tivemos nenhuma reunião de alto nível com a... Mas não é preciso uma deputada em Portugal para agilizar uma reunião com técnicos da Parvalorem, pois não? O Ricardo Agostinho, penso que teve presente nessa reunião, considerou que era uma mais-valia, portanto eu acompanhei essa reunião sem fazer juízos de valor. O Ricardo Agostinho tem 30 anos, é de 1990. É uma pessoa bastante jovem para se outorgar ser milionário e estar na condição de comprar uma empresa de aviação. Isso não lhe pareceu estranho? Não, ele era mais o executivo. Eu vi ao Ricardo como o executivo e era de facto, o rol devia ser só ter 51%, porque era preciso um sócio português para haver autorização Isso talvez o comandante Miguel Costa possa ter explicado. É uma questão de autorização da ANAC, não é? Só a portuguesa é que pode comprar 51%. E sabe como é que a deputada conheceu o Ricardo Agostinho e o Rolos Magalhães? Através de contactos pessoais, mas não sei... Foi-me dito que tanto o contacto com o Omni como com Joana Lima vieram todos, ou seja, que os contactos feitos, quer consigo, quer com a Joana Lima, quer com outra pessoa da qual vamos falar, foram todos intermediados em Portugal por João Loureiro. Foi com essa percepção que ficou? Foi do universo, pelo menos, de contactos do João Loureiro, sim. Isso, sem dúvida. João Loureiro garante que não foi ele quem apresentou a deputada do PS aos empresários brasileiros, mas recusa dizer quem foi. O 6/9 procurou falar com Joana Lima desde terça-feira. Só esta sexta obteve esta curta declaração. Nunca tive qualquer interesse particular na questão e nunca recebi qualquer contrapartida, seja a que título for. Deputada do PS, ex-presidente da Câmara da Trofa, Joana Lima já esteve 2 vezes a braços com a Justiça, mas foi sempre absolvida. No registro de interesses que preencheu no Parlamento, a deputada garantiu nada ter a declarar em matéria de incompatibilidades. Mas, num futuro próximo, se o projeto de lei do seu próprio partido sobre o lobbying vier a ser aprovado, a intermediação de negócios privados que fez será completamente proibida. Os deputados podem exercer uma atividade privada, não estão impedidos de o fazer. Agora, se houver alguma contrapartida, muito naturalmente pode estar em causa um crime de tráfico de influências. Vou tentar outra vez. O 6/9 tentou insistentemente contactar Rolos Magalhães e Ricardo Agostinho. O gestor de 30 anos desapareceu do radar de todos os que estavam envolvidos na compra da Omni, pelo menos em Portugal, e os seus números de contacto deixaram de funcionar. E o seu cliente tem mantido contactos com o sócio Ricardo Agostinho? Temos contactos normais. O sócio dele tinha uma viagem programada em fevereiro, de férias, e fê-la. Está em viagem, tinha uma viagem de férias programada, fê-la, e tudo indica que regressa a Portugal. Mas o meu cliente referiu-me que não tem por que não haver nada em contrário, estava previsto. Ele, neste momento, nos últimos tempos, já estava lá na Omni, como sabem, provavelmente,
e que regressar a Portugal oportunamente. Hugo Vasco Carvalho é advogado de Rolos Magalhães há 10 dias. Esta quinta-feira foi mandatado pelo cliente a prestar declarações sobre este caso de tráfico de droga. Em exclusiva ao 6 às 9, o advogado garante que o cliente nada tem a ver com qualquer rede de narcotráfico e assegura que a compra da Omni é um negócio lícito de um investidor que realmente viu uma hipótese de futuro em Portugal. Por que razão é que Rolos Magalhães e Ricardo Agostinho, sócio dele, quiseram comprar ou querem comprar a empresa Omni? É um investimento. A área de intervenção do meu cliente de longa data é a banca e fundos de investimento, portanto, e é nesse seguimento que estavam a negociar a compra desta empresa. Doutor, mas curiosamente, no currículo que o seu cliente entregou à Parvalorum, o que consta é que ele é empresário na área da agricultura e também da medicação. E também se apresentou cá em Portugal como alguém que tinha ganho muito dinheiro com os testes PCR para a Covid-19. Olha, a informação que eu tenho, como disse, desconheço o currículo que foi entregue, a informação que eu tenho está ligada à banca e a fundos de investimento. Do que é que Rolos Magalhães diz perante a suspeita disto ser um negócio dissimulado que visou apenas criar um disfarce lícito para uma atividade de tráfico de droga? Isso posso lhe garantir que não. A posição do meu constituinte é muito clara, é muito objetiva, é totalmente adversa a essa posição. Este negócio vive o investimento. Sei que tinham feito um projeto para uma espécie de uma nova modalidade, permita-me a expressão, uma espécie de Uber de jatos privados, mas é uma questão já negocial, não quero alongar muito quanto a essa matéria. Agora, o que eu lhe posso garantir, sem qualquer reserva, é que efetivamente, de todo, tem nada a ver com qualquer prática criminosa, muito menos narcotráfico. Nesse caso, como é que justifica que o seu cliente esteja a ser investigado por tráfico de droga em Portugal desde 2019? Olha, essa pergunta apanhou literalmente desprevenido o meu constituinte, apanhado total surpresa, não estava à espera, mas por outro lado ficou extremamente confortável. Referiu, olha, até bom, porque se efetivamente monitorizam os meus passos, quando entro, quando estou e quando saio de Portugal, não é? Se me fazem vigilância, e se até agora não estou indiciado, não fui notificado absolutamente nada, e como acredito que assim há de continuar a ser, só prova que efetivamente não estou ligado a este mundo. Portanto, continuem, podem investigar, e é até bom que assim seja, porque poderão comprovar toda a minha tese de defesa. Como e por que razão contactou a deputada Joana Lima para intermediar a negociação com a Parvalorum? Quem conheceu a deputada Joana Lima foi o sócio dele, o Sr. Ricardo Agostinho. O meu constituinte nem sequer está em Portugal nesse momento, está no Brasil. O que aconteceu foi que foi-lhe comunicado pelo sócio que efetivamente tinha conhecido uma deputada Joana Lima. Entretanto, quando veio a Portugal, conheceu a Joana Lima e ele não sabe precisar. No máximo viu 2 ou 3 vezes que esteve com ela. E a deputada Joana Lima chegou a receber? Nem sequer me foi levantada a pergunta, portanto, ninguém respondeu, mas presumo que não sei, acho que não. Não me foi levantada, mas a maneira como falaram, acho que de todo não envolvia qualquer tipo de pagamento. Mas Joana Lima não foi a única figura que ocupa funções públicas que se envolveu neste negócio de compra da Omni por estes 2 brasileiros. A partir de setembro do ano passado, a ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do CEF, Manuela Nisa Ribeiro, começou a trocar e-mails com o carimbo da empresa, que viria a suceder à Aristo Preference quando a Omni fosse definitivamente comprada, a Omni Executive Aviation. Consegue dizer-me qual foi o papel e por que razão foi contratada também Manuela Nisa? Cheguei a conhecê-la assim. Penso que era uma ótica mais estratégica de ligação aos palotes e a componente internacional. Portanto, tipo uma comissão estratégica, um comitê estratégico. Eu estou a ver aqui o e-mail dela, em que ela se auto-intitula, aliás, um e-mail com o endereço da Omni, em que ela se auto-intitula Diretora de Estratégia da Omni. Reconhece-a nessa função? Ela participa em algumas reuniões no sentido de dar uma visão para que poderia ser numa ótica de internacionalização. O que eu me recordo era essa componente da internacionalização, para Lopes, enfim, Macau. Ela fez um trabalho nessa ótica. Mas estamos a falar que é uma ótica de expansão do negócio para aí, é isso? Sim, na ótica de expansão do negócio. Expansão do jato privado e da aviação privada para esses países. Para esses países.
parecido, exatamente. Aquilo que eu me recordo do que ela foi apresentando, eu apenas estive numa reunião onde ela esteve presente no âmbito da Omni, e foi nesse sentido, até, enfim, com ligações, penso que a Angola, Moçambique e Macau. Recordo-me pelo menos esses 3 mercados, porque na elaboração do business plan eu incluí-os nessa ótica de internacionalização. E foi por sugestão da Manuela. Funcionário do CEF ainda é, creio que já não é. Já, ainda é. Ainda é, não sei. Como foi dito, que estava a ajudar a elaborar um novo projeto da empresa, o projeto que eles tinham para a nova Omni, assim que ficassem com ela, e efetivamente estava a dar assessoria, mas que efetivamente não chegou a adiantar o projeto, inclusivamente acho que disseram que nem chegou a receber, seja o que for. O CEF reagiu com surpresa a esta acumulação de funções. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desconhece que a referida funcionária exerça funções numa empresa privada, porque não deu autorização para esse efeito. Na verdade, depois de ter deixado a presidência do Sindicato dos Trabalhadores do CEF, Manuela Nisa Ribeiro foi nomeada por despacho do Ministro da Administração Interna, oficial de ligação do CEF em Viena. Uma nomeação que causou estranheza no serviço, uma vez que o cargo nunca tinha sido ocupado por um funcionário da carreira administrativa. Pouco depois de ter terminado a comissão de serviço, Manuela Nisa Ribeiro pediu baixa por doença prolongada, mas em setembro do ano passado já enviava e-mails em nome da Omni Executive Aviation. Incorre num processo disciplinar, numa infração disciplinar, pela simples razão que os funcionários públicos só podem exercer uma atividade privada se estiverem previamente autorizados pelo serviço. Paralelamente, se ela está de baixa, se está a receber o vencimento ou um subsídio pela Segurança Social, pode incorrer na prática de um crime na medida em que está a defraudar, está a burlar a própria Segurança Social ou a entidade empregadora que paga, uma vez que ela está doente, não pode trabalhar e, afinal de contas, não está nada doente e está a trabalhar para uma outra empresa. Ao 6/9, Manuela Nisa Ribeiro confirma ter colaborado com os 2 brasileiros, mas garante que não chegou a ser contratada e assegura que não recebeu qualquer remuneração. Na altura não estava ao serviço do CEF, pois estava em convalescença. Nunca acumulei nem funções nem contratos remunerados ou não, que colidissem com a minha função. Apenas dou ocasionalmente aulas. Caso a compra tivesse ocorrido, ter-me-ia desvinculado para assinar contrato e efetivar o vínculo laboral, que nunca existiu. Confrontado com a notícia do 6/9, o diretor nacional do CEF determinou a abertura de um processo disciplinar à funcionária, que está desde janeiro em teletrabalho, na Direção Regional do Porto, na área de emissão de documentos com acesso às bases de dados da Interpol. O Falcon 900 da Omni já estava no radar da Polícia Judiciária pelo menos desde 9 de outubro do ano passado. Nesse dia, os inspectores da Polícia Judiciária do combate ao tráfico de droga estiveram aqui, na placa de aterragem do aeródromo de Tires, à espera que esse avião chegasse de uma viagem também ela enigmática. O Falcon foi a Fortaleza, depois a Congonhas, voltou via a Fortaleza para Cascais, sem nunca ter trazido qualquer passageiro. Esse frete também foi angariado por Ricardo Agostinho e Rolos Magalhães, os 2 empresários brasileiros que estão a tentar comprar a Omni. Suscitou tanta dúvida à judiciária que estiveram aqui a inspecionar o avião por dentro e por fora com sondas, ao ponto de terem causado, inclusivamente, alguns estragos. Soube que tinha existido uma rusga à chegada a Tires, não é? E que o avião tinha sido falado a pente fino, não é? Mas não tinha sido encontrado nada. Mas sabia que era por causa de droga, que foram lá à procura de droga. Sabia que era, porque eu penso que tinha sido encontrado uns dias antes, não é? Noutro avião, de outra companhia, algo assim, e que aquilo que me disseram é que, enfim, foi confundir o avião Falcon com essa companhia. Foi a explicação que me deram na altura. E quem é que lhe deu essa explicação? Penso que terá sido o Ricardo Agostinho e as pessoas também da OMB, que estão mais próximas do Ricardo na altura. Não sei muito bem, mas penso que falei com o Ricardo dessa situação. Como é que o seu cliente reagiu a esta rusga da Polícia Judiciária? Não ficou logo nessa altura intrigado com a possibilidade de estar a ser investigado por tráfico de droga? Olha, a informação que eu tenho do meu cliente ficou incomodado com a situação, bastante incomodado que ficou, quando relataram, ele não estava, mas quando informaram que tinha acontecido isso, achou que era muito mau para a imagem da empresa que estava a negociar a compra,
achou que era muito mau e pediu, na altura, aquilo que mesmo referiu, pediu à ONU insistentemente que deveriam agir, deveriam tentar perceber porque é que isso aconteceu. As diferenças entre versões sobre os mesmos episódios começam a tornar-se cada vez mais evidentes quando tocamos no ponto-chave. Fonte próxima da Omni garante que, a pedido de Rolos Magalhães, o cliente que fretou o voo para Jundiaí, Marcelo Lemos, ficou com a chave do Falcon durante 10 dias, alegadamente porque o queria mostrar à mulher, Juliana. É normal isso acontecer? Pedirem as chaves do avião? Não devia de acontecer, não faz grande sentido, mas outras razões às vezes podem aparecer, quererem mostrar o avião a futuros clientes, mover-se o avião, tirar o avião do hangar por qualquer razão, até mesmo para tirar outros aviões dentro do hangar, portanto, não me choca de todo. Até à partida para Salvador, no dia 7 de fevereiro, o avião esteve sempre dentro deste hangar, que fica no final do aeródromo de Jundiaí, mesmo junto à estrada. É normal aí no Brasil pedirem a chave ao piloto para ficarem com a chave e movimentar a aeronave dentro do hangar? Sim, a gente pergunta se quer alguma limpeza, se a pessoa fala que não. Não, ele falou que não queria nenhuma limpeza, então ele ficou com a chave. Certo, mas você não sabe se ele passou a chave então para esse senhor Marcelo com essa senhora Juliana. O que você me está falando é que vocês no hangar não ficaram com a chave, é isso, correto? Não, correto. Ok. Mas você me está confirmando que de dia 28 a dia 7 de fevereiro, a aeronave não saiu do hangar? Saiu? Não. Esteve sempre aí dentro? Sim. Ficou. E você fecha o hangar durante a noite? Como é que é a vigilância ao hangar? Essas informações eu vou pedir para você perguntar para a Juliana. Ela que pode te explicar melhor. A suposta dona do hangar, Juliana Fachada, nunca atendeu o telefone e nunca nos devolveu a chamada. Fonte próxima de Rolos Magalhães garante que ele não conhecia Marcelo Lemos e que terá sido o sócio Ricardo Agostinho a arranjar o cliente, mas insiste que ele se apresentou como o dono deste hangar. Acredito que sim, que a mulher dele se chama Juliana, todo mundo perguntando, né? Mas não tem nada a ver, tá? Eles não são proprietários do hangar. O comandante terá dito ao constituinte foi que eles queriam ver o avião por dentro. Queriam ter acesso ao avião. Não queriam a chave? Não falou a chave, falou sem acesso ao avião. Queriam ver o avião por dentro, com o pretexto de mostrar ao sócio o avião. Rolos Magalhães admite que após a discussão entre o piloto e o cliente no hangar sobre a chave, ligou para a Omni, mas invoca que a razão do telefonema foi apenas a de transmitir o desagrado pelo episódio. Por explicar, fica assim o facto da chave ter sido mesmo entregue pelo piloto a Marcelo Lemos, com a autorização de um dos donos da companhia. O que é que o seu cliente, Rolos Magalhães, pediu à Omni que fizesse? Se me está a perguntar se ele pediu para dar a chave, não pediu. Se o cliente até estava a fazer depender a entrega da chave, porque é que o seu cliente ligou para a Omni? Não era para ter a chave? Não era para, no fundo, satisfazer o interesse do cliente? Não era sobre a chave. A posição que o cliente me referiu foi que, efetivamente, não ligou por causa da chave. Mas se o seu avião ficou à guarda de terceiros num hangar em Jundiaí, de dia 29 de janeiro a dia 7 de fevereiro, durante esse tempo todo, alguém externo à empresa pôde dispor do avião, isso pôs a sua empresa em risco? É a pergunta que lhe faço. Não pôs a empresa em risco, pôs foi a aeronave. O que aconteceu, pôs a aeronave. Pôs um voo, ou seja, de acordo com fontes próximas da Omni e de Rolos Magalhães, o fretador do chamado voo da droga terá mesmo ficado com a chave. Mas até hoje nunca conseguimos localizar Marcelo Lemos, nem nenhum dos sócios da Lopes e Ferreira Assessoria Limitada. Apesar de ter falado com eles várias vezes, Rolos Magalhães nunca lhes perguntou por que razão ficaram com a chave, essencial para carregar o Falcon com 578 kg de cocaína. Quase todos os painéis têm chaves. Por exemplo, até este tem parafusos, não é? Também tem acesso. Mas este é um acesso à fuselagem. Exatamente. Aqui seria um potencial sítio onde poderia levar. Onde podia esconder droga. Sim. Este voo ia existir de qualquer das formas, quer dizer, o voo não existiu por minha causa. Portanto, a minha ideia de vir aqui é uma ideia completamente normal e, como os brasileiros costumam dizer, você sabe, numa carona para cá e depois regressar.
Uma boleia que custou 145 mil euros e que, segundo fonte próxima de Rolos Magalhães, não será bem assim. João Loureiro e Mansur Herédia terão ido ambos ao Brasil a convite do fretador do avião, Marcelo Lemos. Ficaram no mesmo hotel para terem reuniões de negócios. Com João Loureiro, o furtador do chamado voo da droga queria assinar um contrato para avançar com uma franquia imobiliária em Portugal. Com Mansur Herédia, pretendia avaliar 2 aviões que tinha na calha para comprar. Mas a viagem dos 2 passageiros não terá sido a verdadeira razão deste voo em plena pandemia. Marcelo Lemos terá dito a Rolos Magalhães que tencionava vir a Portugal no Falcon depois de falar com os 2 convidados, João Loureiro e Mansur Herédia. Ao 6/9, João Loureiro nega e insiste que foi ao Brasil a convite do amigo de longa data Rolos Magalhães para fechar o negócio da Omni e assegura que nem conhecia Marcelo Lemos. Sabe, à data de hoje, o que é que João Loureiro foi fazer ao Brasil com Mansur Herédia? Não. Certo, mas em si a compra da Omni, por aquilo que eu percebi, estava nas suas mãos. Resolver o problema com a Parva Laura não estava nas mãos dele. Ou havia alguma coisa pendente para resolver no Brasil? Não. Relacionado com a Omni? Não. Que eu saiba. Não achava arriscado viajar para o Brasil em cima de uma pandemia com a possibilidade de haver o fecho do espaço aéreo? Eu perguntei-lhe isso e ele era a família estava com Covid em casa, né, praticamente a mulher, os filhos, e ele era o único que não deu positivo, que estava na casa, assim. Portanto, para ele até era bom ir. Os verdadeiros motivos desta viagem do Falcon da Omni ao Brasil ainda estão por apurar, mas já há uma certeza. Este voo, fretado pela Lopes e Ferreira Assessoria Limitada, não era o único. Em janeiro deste ano, a empresa brasileira de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, da qual não há registro que esteja sequer aberta, assinou um contrato com a Aristo Preference para 19 operações de voo, a começar em fevereiro de 2021 até julho de 2022. Um contrato no valor de 10.653.000 euros. Não conhecia, nem conheço de todo essa empresa. Vi esse contrato e verifiquei até os valores. Foi-me pedido para eu verificar os valores se fazia sentido. Depois eu recebi esse contrato assinado e partilhado, mas não o apresentei à Parva Laura nem a ninguém. O contacto deixado neste contrato é o de Rolos Magalhães e estranhamente está assinado com data do ano passado, apenas pelo sócio de Marcelo Lemos, Marcos Barbosa. O campo que deveria ter sido assinado por Rolos ficou em branco. Isto não liga irremediavelmente o seu cliente ao presumível autor do carregamento deste avião com droga? Não, de todo, pelo contrário. Vai de encontro precisamente ao investimento na companhia aérea Omni. No âmbito dessa compra celebra o contrato de promessa de compra e venda da Omni. Fazem todos os projetos e estudos para que siga para a frente. Reúnem com Parva Laura. Mudem os documentos necessários. E, entretanto, começam a angariar clientela, a procurar clientela. Mas é que a clientela seja uma empresa que aparece associada ao frete do avião e que ainda por cima nós sabemos hoje que coloca o avião por sua iniciativa naquele hangar, que é o hangar da Flyaway, e se o avião não saiu de forma alguma daquele hangar, pergunto-lhe, doutor, há alguma hipótese desta empresa não estar associada à colocação da droga? Para o meu cliente desconhece completamente. Portanto, em bom rigor, se não fosse o comandante chamar a manutenção e não fosse um pacote de droga ter prendido a manete do motor 3, nada disto teria sido descoberto. A não ser que isso estivesse a ser investigado. Está a ver? Eu não sei se estava a ser investigado, mas honestamente não sei se estava a ser investigado. Se estivesse a ser investigado, íamos ter uma recepção com certeza à chegada. Era o que estava previsto acontecer. Ainda assim, as reais ligações a este caso de Sérgio Carvalho, conhecido como o Escobar brasileiro, ainda estão por apurar. O modus operandi do ex-major da Polícia Militar Brasileira, que simulou a própria morte, forjou uma nova identidade e continua em fuga à justiça, é o mesmo. Desvia jatos privados para transportar cocaína do Brasil para Portugal. Certo é que por cá, a Omni não foi a primeira empresa de aviação alvo de uma proposta de compra. Em setembro de 2020, 49,9% das cotas da Airjet Sul foram compradas por uma empresa representada por um piloto brasileiro, em nome de uma sociedade com sede no Dubai. Um
Um crime, vários intervenientes e múltiplas perguntas por responder. Foi às 9. Boa noite, tenha um ótimo fim de semana.